Chamo-me Dr. Richard Allen. Tenho 62 anos. E a 15 de outubro de 2024, morri durante 14 minutos durante uma palestra de filosofia na Universidade de Stanford. Fui professor durante 30 anos, escrevi 4 livros best-sellers sobre ateísmo, debati com os teólogos mais renomados do país e orgulhava-me de libertar milhares de estudantes daquilo a que chamava superstições primitivas da religião. No campus era conhecido como o homem que conseguia desmantelar qualquer argumento a favor da existência de Deus. As minhas palestras tinham lotação esgotada, não porque os alunos adorassem filosofia, mas porque ver-me destruir intelectualmente a fé era como assistir a um cirurgião mestre a trabalhar. Frio, preciso, devastador. Há 5 anos, a minha mulher Margaret morreu de cancro do pâncreas. Ela tinha sido uma crente discreta, sempre a esperar que eu mudasse de ideias. Como é? Ela dizia. Durante as suas últimas semanas, implorou-me que rezasse com ela. Eu recusei. As orações não curam o cancro, Margaret. Eu disse-lhe, a ciência médica sim, e quando falha, é simplesmente o fim. Ela morreu a segurar um terço enquanto eu corrigia trabalhos num canto do seu quarto de hospital. Naquela segunda-feira de manhã, 15 de outubro, eu estava a proferir a minha palestra de assinatura, O Mito da Moralidade Objetiva. 200 estudantes encheram o auditório, enquanto eu destruía sistematicamente o conceito de verdade absoluta. Senhoras e senhores, declarei de trás do meu púlpito, hoje demolimos o último refúgio dos intelectualmente fracos. A noção de que as verdades morais existem independentemente da opinião humana. Não há árbitro cósmico, não há legislador divino, não. A dor atingiu-me como um relâmpago no peito. O meu braço esquerdo ficou dormente. A sala girou violentamente. Ouvi suspiros da audiência quando caí atrás do púlpito, os meus papéis espalhados pelo chão. A última coisa que vi foi uma jovem na primeira fila, Sara Martinez, uma das minhas alunas mais brilhantes, com o rosto congelado de horror. Depois, tudo ficou escuro. Mas depois, consciência. Encontrei-me de pé, no que parecia ser um salão ilimitado de luz. Esta não era uma iluminação comum. Era uma luz viva que parecia pulsar com inteligência e conhecimento. Mais aterrador do que a própria luz era a percepção de que ela me conhecia. Cada pensamento secreto, cada momento privado, cada palavra cruel que eu tinha dito, tudo estava exposto diante desta presença. Tentei falar para exigir respostas com a mesma autoridade que eu tinha exercido em inúmeros debates. Mas tudo o que surgiu foi um sussurro trêmulo. Onde estou? Foi então que Jesus apareceu. Quero ser claro sobre uma coisa. Eu não era nenhum crente enrustido ou um cético secreto. Tinha passado décadas a construir argumentos irrefutáveis contra a existência de Deus. No entanto, no momento em que o vi, soube exatamente quem ele era. Não por qualquer condicionamento religioso, mas porque a verdade tem uma forma de se anunciar quando finalmente a encontramos. Ele não era a figura pálida e etérea das pinturas medievais. Ele era substancial, poderoso, irradiando uma autoridade que fazia os meus títulos acadêmicos parecerem brinquedos de criança. Os seus olhos guardavam profundezas de amor que eu nunca imaginara serem possíveis. No entanto, eles viam através de todas as defesas que eu alguma vez construíra. Richard, disse ele, e o meu nome soou diferente vindo dos seus lábios, como se significasse algo que eu nunca compreendera. Tentei convocar as minhas habilidades de debate para o desafiar com argumentos lógicos, mas as palavras falharam-me completamente. Ali estava a verdade em pessoa, de pé diante do homem que passara a sua carreira a negar que a verdade pudesse existir. Eu não compreendo, consegui finalmente dizer. Não pode ser real. Eu provei. Não provaste nada, disse ele, suavemente,
sem um traço de condenação. Simplesmente tiveste medo. Medo? A palavra picou. Eu era o Dr. Richard Allen. Eu não tinha medo de nada. Mas depois, ele mostrou-me. De repente, voltei a ter 12 anos, ajoelhado ao lado da minha cama, na nossa pequena quinta em Oklahoma. O meu pai acabara de me bater com um cinto por perguntar por que é que Deus deixara a minha irmãzinha morrer. Porque Deus não nos deve explicações, rapaz, ele gritara. Fé significa calar e aceitar o que não consegues entender. Eu vi, o meu jovem, eu tomar uma decisão naquela noite. Se fé significava a aceitação cega da crueldade, então eu escolheria a razão. Nunca mais. Seria impotente, face ao mistério. Construíste toda a tua vida à volta de provar que esse momento estava errado, disse Jesus, suavemente. Ficaste com tanto medo de parecer fraco que fizeste da força ao teu Deus. A cena mudou. Vi-me aos 25 anos, recém-formado, a dar a minha primeira aula de filosofia. Um jovem estudante chamado David Patterson abordou-me depois de uma palestra sobre positivismo lógico. Professor Allen, disse ele, hesitante, tenho tido dificuldades com a minha fé ultimamente. Os seus argumentos são tão convincentes, mas fui criado a acreditar em Deus. Como sei o que é verdade? Eu sorri, com a satisfação de um caçador que avistara uma presa fácil. David, acabaste de dar o primeiro passo em direção à maturidade intelectual. A fé é aquilo a que as pessoas se agarram quando têm demasiado medo de enfrentar a realidade. És mais forte do que isso. Observei esta memória com novos olhos, vendo o que eu tinha perdido antes. David não procurava abandonar a sua fé. Ele procurava ajuda para a fortalecer. Ele confiou em mim para o guiar para a verdade, e eu conduzi-o para o vazio. O que aconteceu com ele? Perguntei a Jesus. A cena avançou rapidamente pela vida de David. Viu-a lutar contra a depressão aos 30 e poucos anos, incapaz de encontrar significado ou propósito. Viu de pé numa ponte aos 42, a olhar para a água escura, sentindo-se completamente sozinho num universo que eu o convencera ser aleatório e sem sentido. Ele tirou a própria vida, disse Jesus calmamente. Ele nunca encontrou o caminho de volta para que a esperança. O peso disto atingiu-me como um golpe físico. Eu não sabia, sussurrei. Eu nunca tive a intenção. A tua intenção era ganhar uma discussão, disse Jesus. Nunca consideraste que podias estar a destruir uma alma. Ele mostrou-me mais. Centenas de alunos ao longo dos anos que tinham vindo às minhas aulas, com fé simples, e saíram com dúvidas sofisticadas. Vi Jennifer Walsh, que deixou de rezar depois da minha palestra sobre o problema do mal. Ela precisava daquela vida de oração quando o seu casamento se desfez. Vi Michael Chen, que abandonou seu chamado ao ministério depois de eu o ter convencido de que a experiência religiosa era apenas química cerebral. Ele passara os últimos 15 anos numa carreira corporativa bem-sucedida, mas vazia, a perguntar-se por que nada o satisfazia. Cada um confiou em ti, disse Jesus. Eles acreditaram que os guiarias para a verdade. Em vez disso, conduziste-os para o mesmo vazio que te consumira. Eu estava a chorar agora, não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em 40 anos, estava a ver-me claramente. Por que me estás a mostrar isto? Perguntei. Porque a tua história não está acabada, respondeu ele. Estes alunos, estes procuradores ainda estão vivos. David não está, mas outros estão. Eles precisam de saber que o professor que os convenceu de que Deus estava morto descobriu que Deus está muito vivo. Mas eu não sei como desfazer o que fiz. Protestei. Passei toda a minha carreira a construir argumentos contra ti. Como posso, de repente, dizer-lhes o que experimentaste aqui? Jesus disse simplesmente: diz-lhes que o homem que pensava que sabia tudo descobriu que não sabia nada. Diz-lhes que a verdade não é um argumento a ser vencido, mas uma pessoa a ser encontrada.
Ele mostrou-me uma última visão, um auditório enorme, cheio de pessoas. Alguns eram meus antigos alunos, agora adultos, ainda carregando as feridas espirituais que eu tinha infligido. Outros eram estranhos, que tinham sido magoados por professores semelhantes, argumentos semelhantes. Todos procuravam, famintos por algo que o seu intelecto sozinho não podia proporcionar. Eles vão ouvir-te, disse Jesus, não porque sempre soubeste a verdade, mas porque finalmente a descobriste. A tua fraqueza será mais forte do que os teus antigos argumentos alguma vez foram. Senti-me a ser puxado para longe daquele lugar de luz, de volta para o mundo que tinha deixado para trás. A última coisa que ouvi foi a sua voz. Lembra-te de tudo, Richard, e não tenhas medo. Acordei numa maca, no Stanford Medical Center. O primeiro rosto que vi foi o da doutora Elizabeth Morrison, a médica assistente, com os olhos arregalados de incredulidade. Professor Allen, disse ela, tremendo. Estiveste clinicamente morto durante 14 minutos. Estávamos prestes a declarar a morte. A sua atividade cerebral era plana. O seu coração tinha parado completamente. Isto é, nunca vi nada assim. Tentei falar, mas só consegui coachar. Ela deu-me água e finalmente encontrei a minha voz. Quanto tempo? Sussurrei. 14 minutos, repetiu ela. Deveria ter danos cerebrais significativos, mas as suas funções cognitivas parecem completamente normais. É clinicamente impossível. A notícia espalhou-se rapidamente pela universidade. Os meus colegas vieram visitar-me, esperando encontrar-me traumatizado ou confuso. Em vez disso, encontraram algo que os perturbou muito mais. Eu estava diferente. Fundamentalmente, inequivocamente diferente. A doutora Patricia Stevens, a minha amiga mais próxima no corpo docente, foi a primeira a confrontar-me sobre isso. Richard, disse ela durante a sua visita, o que te aconteceu lá dentro? Não és a mesma pessoa. Olhei para esta mulher que partilhara o meu ceticismo durante 20 anos, que coescrevera artigos comigo, desmascarando a crença religiosa, e soube que tinha de lhe dizer a verdade. Patrícia, disse eu lentamente. Eu encontrei-o. Encontrei Jesus. A expressão no rosto dela era tudo o que eu esperava. Choque, preocupação, pena. Richard, tiveste um evento cerebral traumático. Estas visões, estas alucinações não são incomuns durante uma paragem cardíaca, a privação de oxigênio. Eu sabia que ias dizer isso. Interrompi suavemente. Eu teria dito a mesma coisa. Mas isto não foi uma alucinação, Patrícia. Isto foi mais real do que esta conversa que estamos a ter agora. Ela saiu naquele dia convencida de que eu tinha sofrido danos psicológicos. Dentro de uma semana, ela tinha iniciado procedimentos para me avaliar a aptidão para continuar a ensinar, mas eu já estava a planear demitir-me. A minha filha Rebecca veio de Seattle assim que soube do meu ataque cardíaco. Não falávamos há 2 anos, desde que eu lhe dissera que a sua nova fé cristã era uma regressão intelectual e que eu estava envergonhado com a sua fase supersticiosa. Pai, disse ela, sentada ao lado da minha cama de hospital, tenho orado por ti. O velho Richard teria revirado os olhos, teria proferido uma palestra sobre a ineficácia estatística da oração. Em vez disso, estendi a mão para a dela. Obrigado, disse simplesmente. Ela olhou para mim em choque. Obrigado, pai. Passaste toda a minha vida adulta a dizer-me que a oração não tem sentido. Eu estava errado, disse. E ver o rosto dela, enquanto eu proferia aquelas palavras, valeu tudo o que estava prestes a perder. Rebecca, eu estava errado sobre tantas coisas, mas, acima de tudo, estava errado sobre ti. A tua fé não é uma regressão intelectual, é sabedoria que eu era demasiado orgulhoso para ver. Ela chorou então, e eu também.
E pela primeira vez em décadas, senti o que significava estar verdadeiramente ligado a outro ser humano. Demiti-me de Stanford 3 semanas depois. A administração ficou discretamente aliviada. Um professor de filosofia que afirmava ter encontrado Jesus era um pesadelo de relações públicas que estavam felizes em evitar. Alguns colegas chamaram-me corajoso. A maioria chamou-me mentalmente instável. Alguns chamaram-me impostor, alegando que estava a montar uma farsa elaborada para vendas de livros ou publicidade. Nada disso importava. Comecei a falar onde quer que as pessoas quisessem ouvir. Igrejas, cafés, livrarias, até esquinas de rua. Contei-lhes sobre David Patterson e a ponte de onde ele se tinha atirado. Contei-lhes sobre os rostos vazios de alunos a quem eu tinha tirado aí a esperança. Contei-lhes sobre um professor que pensava que sabia tudo até descobrir que não sabia nada. A resposta foi diferente de tudo o que eu tinha experimentado na minha carreira acadêmica. Não eram debates intelectuais ou discussões acadêmicas. Eram encontros com a verdade que mudavam vidas. Sara Martinez, a aluna que me vira desmaiar naquela sala de palestras, encontrou-me 6 meses depois. Ela tinha se formado e estava a trabalhar numa empresa de tecnologia em Silicon Valley. Mas ela disse que não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido naquele dia. Professor Allen, disse ela, preciso de lhe contar algo. Eu estava a planear desistir da escola. As suas aulas de filosofia tinham me convencido de que a vida era sem sentido, que éramos apenas acidentes complicados num universo indiferente. Eu ia me matar na noite em que tiveste o teu ataque cardíaco. Senti o meu próprio coração falhar uma batida, Sara. Mas quando te vi desmaiar, continuou ela, algo mudou. Percebi que mesmo que tivesses razão em tudo, eu ainda não queria que morresses. Aquele sentimento, aquele cuidado, parecia provar que algo importava afinal. E depois, quando voltaste diferente, quando começaste a falar sobre teres encontrado Jesus, eu soube que tinha de ouvir. Ela tinha começado a frequentar uma pequena igreja perto do seu trabalho, disse-me. Pela primeira vez em anos, sentiu esperança. Estas histórias multiplicaram-se. Michael Chan ouviu-me falar numa conferência e percebeu por que a sua carreira de sucesso parecia tão vazia. Ele tinha trocado a sua vocação pelos meus argumentos. Deixou o seu emprego corporativo e voltou para o seminário. Jennifer Walsh começou a rezar novamente e encontrou a força para reconstruir a sua vida após o divórcio. Falei no serviço memorial de David Patterson. A sua mãe, uma mulher que eu nunca tinha conhecido, aproximou-se de mim depois. Dr. Allen, disse ela. David costumava citar as suas palestras no jantar. Ele dizia: o professor Allen diz que Deus é apenas um desejo, mãe. Eu vi o meu filho perder a sua fé, um semestre de cada vez. Eu esperava raiva, culpa, ódio. Em vez disso, ela abraçou-me. Mas tu estás aqui agora, sussurrou ela, a dizer às pessoas o que David precisava de ouvir. Talvez seja assim que Deus tira o bem do mal. Aquele momento partiu-me completamente e reconstruiu-me por inteiro. Tenho 70 anos agora. Já não tenho estabilidade no emprego, nem prestígio acadêmico, nem reputação intelectual. Em vez disso, tenho algo cuja existência neguei durante toda a minha carreira. Tenho a verdade. Não a verdade como conceito, teoria ou argumento, mas a verdade como uma pessoa que me encontrou no meu momento de maior necessidade e transformou tudo. Passei 40 anos a explicar por que Deus não era real. Depois, encontrei-o. E agora, passo todos os dias que me restam a dizer às pessoas o que aprendi nesses 14 minutos. Que o professor que pensava que sabia tudo descobriu que não sabia nada, até que a própria verdade o alcançou e lhe ensinou a viver. Se estáis a ler isto
e estás onde eu estava, convencido de que a fé é uma fraqueza intelectual, certo de que só os tolos acreditam no amor divino. Eu compreendo, eu era tu, mas peço-te que consideres a possibilidade de que a coisa mais forte que podes fazer é admitir que podes estar errado, porque a verdade não tem medo das nossas perguntas, nem das nossas dúvidas, nem dos nossos argumentos. A verdade é paciente o suficiente para esperar até que estejamos prontos para o encontrar. E quando o fazemos, tudo muda. Chamo-me Dr. Richard Allen. Morri numa sala de palestras na Universidade de Stanford e voltei para te dizer que Jesus é real. A verdade é uma pessoa e nunca é tarde para recomeçar.